Outro assunto polêmico, a questão do conceito de produto, né? E aí nós temos a questão do conceito de produto e o que o infoproduto é, na verdade, um produto de fato. Uhum. O próprio nome infoproduto, né, que é um nome que foi adotado no mercado, leva justamente ali a questão do sufixo produto, né? Vamos colocar dessa forma. A Sim. palavra produto está É, porque presente. a gente fala muito venda, né, produto, então parece que é algo físico, parece que é algo que vai ter uma circulação física ali, que vai ter uma nota de fato, de um produto físico e não é assim que funciona na prática, né. É, pois é. Mas, obviamente, também existe possibilidade de você emitir nota fiscal de produto, né? Que é uma nota fiscal, de fato, que é liberada pelo Estado junto com a Receita Federal. Quais são os casos que nós temos a nota fiscal de produto de fato? Quando é um e-book de fato, né, então, se a empresa ela trabalha com um e-book de fato oferecendo aquele produto, né, se é uma cópia de um livro, se um conteúdo a ser baixado, então tudo isso a gente analisa, até mesmo o valor que esse e-book é vendido, né, se ele é disponibilizado com outro produto ou não, tudo isso a gente avalia muito detalhadamente, antes de oferecer de fato que aquilo pode ser vendido e tributado como um e-book. E aí a imunidade tributária, que é justamente, muitos não conhecem o conceito de imunidade, Uhum. mas para existir a imunidade, de fato, há uma lei federal que foi depois levando a questão do entendimento do STF, que acabou também caindo sob o ponto de vista estadual por conta do ICMS. Então, uma briga antiga de entender que o e-book de fato seria ali como equivalente a um livro físico, até que houve de fato a questão da análise de que isso realmente acontece. Então, ou seja, o Uhum. e-book é considerado, sob o ponto de vista de imunidade, como se fosse um livro físico. E Uhum. aí, consequentemente, tem essa questão de não pagamento, né? PIS e COFINS Uhum. e ICMS. Isso. E para isso você vai ter que emitir, então, uma nota fiscal de produto para isso de fato acontecer. Existe o conceito da transferência daquele arquivo para de fato ser considerado um produto, como o caso do e-book, né? Uhum. Então, você vai ter que fazer a transferência desse arquivo através de download, ou você vai ter a transferência desse arquivo através do e-reader, né? Que é Uhum. os dispositivos como o Kindle e tudo mais. Mas nós temos aí um entendimento que tem sido adotado por vários players do mercado digital de que o infoproduto ele também teria imunidade. Como é que Uhum. fica essa situação? Então, assim, falando de fato de um e-book, no caso dos impostos federais de PIS e COFINS, ele teria uma alíquota zero que é permitida conforme o NCM que a gente adota. E no caso do ICMS, aí sim a gente fala de imunidade, que Perfeito. daí vai ser indiferente. O PIS e o COFINS é só em caso de empresa lucro presumido, o Simples Nacional não tem essa alíquota zero. Então, se você tiver E uma empresa que tiver a venda de e-book, não vai excluir, então, a questão do PIS e COFINS no valor a ser pago. no Simples Nacional, não. Só se Tá. essa empresa for lucro presumido, aí existe essa alíquota zero que a gente fala, que são vários termos, isenção, imunidade, alíquota zero. Então, não paga imposto, mas tudo tem um porquê e uma legislação específica. Aplicada. Isso. E já para o ICMS, independente de ser Simples Nacional ou lucro presumido, o e-book, de fato, ele não vai ter o ICMS. Então, não vai recolher a alíquota referente a esse imposto. Só que não é tudo que a gente pode considerar um e-book, tudo tem que ser analisado. Então, alguns entendimentos que estão acontecendo, ao nosso ver, não são bem assim. Então, é o que a gente procura. Quando um cliente nosso vem questionar a respeito, a gente busca analisar uma página de vendas, ver de fato qual é o produto. De fato, isso é um e-book para ser caracterizado dessa forma? Então, a nossa ideia é sempre mostrar ao cliente qual é a realidade daquilo, né? Porque muitas vezes é oferecido o que pode ser feito, mas no nosso entendimento não é muito assim, né. Então assim: "Ah, eu quero pagar menos impostos", mas a gente vai te oferecer pagar menos impostos dentro das regras em relação a isso, dentro da legislação e dentro da segurança, porque tanto do nosso cliente, como de nós contabilidade, que assinamos junto com o cliente em relação a tudo isso. E aí acontece que tem sido vendida a questão de ser uma tese, né? Ah, temos uma tese tributária que permite você, por exemplo, enquadrar ali o infoproduto nessa questão de uma alíquota zero, nessa questão da imunidade, o que quer que seja. Existe de fato descrito que o infoproduto é equivalente a essa imunidade ou essa alíquota zero? Não, não existe, tá. O que existe é o entendimento do STF que, né, que foi divulgado lá, o que pode ser equiparado ao livro para existir sim a imunidade,
tá? E em momento algum você vai ver que algo como um infoproduto, algo de vídeos, algo de curso ou alguma coisa nesse sentido que não seja de fato um e-book, está encaixado ali. Então, a gente nunca vai oferecer algo que vá colocar o nosso cliente em risco, tá? Mas nós temos clientes que têm e-book dentro do seu infoproduto. Sim, E temos. aí, por exemplo, existe uma tratativa para cada caso, quando o cliente de fato tem um e-book como parte do seu infoproduto, no caso do curso, né? Sim, aí a gente tem que, de fato, analisar o quanto, de fato, esse e-book representa do produto. É possível fazer a separação? Vamos tributar essa parte como e-book, essa parte como infoproduto? Sim, desde que seja dentro de uma realidade aceitável. Tá? Então, assim, vou colocar que o meu produto custa R$ 1.600 e 50% disso é e-book. Qual que é o valor de fato de um e-book? Vamos pesquisar na internet e ver quanto de fato seria vendido um e-book. Um e-book seria vendido a R$ 750, 700, né, R$ 800. Esse é o valor de fato do e-book. Então, a gente sempre tem que analisar o que vai chamar uma atenção, porque assim, a partir do momento que você deixa de recolher alguns impostos, isso acende uma luz, né, tanto principalmente para o Estado, que é mais fácil ter uma fiscalização estadual do que uma fiscalização federal, mas também pode vir uma fiscalização federal na sua empresa se você deixar de recolher PIS e COFINS por algo que não está de fato na legislação que é permitido. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. É. E também outra coisa também que algumas soluções têm utilizado até uma copy bem persuasiva, né? Pague menos, por exemplo, 70%. Isso aqui não é uma crítica, mas uma realidade e constatação de mercado, né? Pague menos 70% em relação ao seu imposto. Existe a questão da alíquota efetiva, de fato, que a pessoa está pagando mesmo no Simples Nacional, que não Sim. necessariamente vai ser a alíquota de fato que ele olha ali sobre a tabela que ele está, né? Explica um pouco como funciona isso. É porque até o ano de 2017 existia uma tabela do Simples Nacional que era muito simples. Você olhava o seu faturamento dos últimos 12 meses e sabia qual era a sua alíquota. A partir de 2018 isso mudou totalmente, então existe todo um cálculo referente a isso. Então, conforme os seus últimos 12 meses, a sua alíquota pode ir crescendo. Porém, existe todo um cálculo para chegar nessa alíquota. Então, ela pode iniciar em 6%, ir para 6,20%, para 6,70% e ela vai aumentando até que ela pode chegar a 19%, por exemplo. Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado, até mesmo porque, dependendo o valor desse faturamento, essa empresa também já não pode ser Simples Nacional, que é um outro ponto que a gente sempre tem que pensar. Nenhuma empresa pode ser desenquadrada do Simples Nacional no meio do ano por simples opção. Né? Então, existem regras em relação a isso. Mas como é que consegue desenquadrar, então, se não pode ser desenquadrada simplesmente por opção? Olhar quais são as obrigatoriedades de desenquadramento, porque no meio do ano você só pode desenquadrar por obrigatoriedade. Por obrigatoriedade. E você fazer um encaixe ali, uma simulação que você está obrigado a desenquadrar. O faturamento não vai ser. Porque nesses casos, né, que a gente vê, não está com faturamento muito alto para que seja excluído do Simples Nacional, que tem que superar os 4.800.000 em 20% ainda dentro do ano para excluir no meio do ano. Entendeu? Então, ou ter uma participação societária do CNPJ em outra empresa, ou no caso, utilizar um KNAI de atividade impeditiva, por exemplo. Isso é algo que pode acontecer, desenquadra no meio do ano, mas aí são tudo. O faturamento não tem como ser uma simulação. A participação numa outra empresa não tem como ser uma simulação. Mas você colocar um KNAI de algo específico que você não está fazendo é algo que pode chamar atenção, porque você está desenquadrando para ter um benefício de redução tributária. Então, isso é algo que tem que se pensar muito bem antes de fazer. Mas aí eu estou dizendo, por exemplo, que eu estou registrando o meu infoproduto na Biblioteca Nacional, estou tirando o ISBN do meu infoproduto e lá permite, por exemplo, que alguns produtos relacionados a cursos, eles podem ser registrados. Certo, mas aonde isso tem uma ligação tributária? Entendeu? Isso é um registro, é uma proteção, é algo, né, sobre a marca ali, o produto de Direitos fato de autorais. direitos autorais, mas isso em momento algum está dizendo que porque você registrou, você tem uma imunidade. Entendeu? Então, isso não está vinculado à legislação tributária com o registro ali do produto. Então, por exemplo, se tiver uma fiscalização de ICMS, eu vou pegar e vou apresentar, mas eu tenho um registro no ISBN. Pode ser que o fiscal te pergunte o que é ISB. Pois é. Aliás, né, tem muita gente que está registrando tudo isso e que nem sabe o que é isso, né? Sim. Não sabe nem para que se trata. Então, assim, tudo o isso. que a gente busca Porque fazer? não tem uma relação, né? Não, com a parte simplesmente alguém pede, no meu entendimento, você tem que fazer. Aí o cliente vai lá e registra o produto. Mas assim,
Por que que eu tenho que registrar? Aonde está escrito que se eu registrar o produto, eu posso me caracterizar como um e-book ou qualquer outra coisa que me dê uma imunidade, uma isenção, uma alíquota zero? Então, tudo isso sempre tem que ser pensado. A gente procura aqui, os empresários que chegam, principalmente a gente tem muita gente que acabou de abrir empresa, nunca foi empresário, e a gente tem outros players também que já tem, né, uma vivência de empresa. Mas o que que a gente faz? A gente vai sentar e a gente vai conversar. Qual é a base que eu estou usando para dizer que você pode ou que você não pode? O que que isso pode impactar se você não seguir exatamente o que eu estou falando, ou se você optar em fazer a forma que eu disse para você que é melhor não fazer? Então, tudo isso tem que analisar. Não é só olhar que vai pagar menos impostos. Isso futuramente pode custar muito mais caro do que a economia que está tendo no momento. Então, sempre é bom prestar atenção, ter o embasamento legal de tudo aquilo que está acontecendo e não entendimento. Tá? E até mesmo, assim, já aconteceu de a gente ter clientes aqui que prestam serviço para uma empresa específica. Tá? Isso é caso real mesmo que já passou. E essa empresa falou: não, não tem que emitir nota, tem que emitir recibo, porque o nosso entendimento é assim, o nosso advogado. Eu falei com a empresa, falei com o advogado e falei: ok, mas se o meu cliente tiver um problema, você vai defender o meu cliente? Porque ele está seguindo uma instrução sua. Entendeu? Então acabou que em cerca de 2 meses eles mudaram o procedimento deles, porque não era assim. Então, são coisas que têm que ser analisadas. Não adianta, eu não vou seguir entendimentos, eu vou seguir de fato. Às vezes, sim, existem legislações que dão abertura a algum Sim, o entendimento. próprio Isso é caso normal. da coprodução, né? Sim, cada um ali que analisa vai entender, mas assim, tem que ter um entendimento com uma base e não usar aquilo de uma forma não tão correta para fazer uma redução tributária. Existem teses validadas juridicamente. Sim, E até uma tese validada juridicamente, até ter de fato ali uma validação em esferas maiores, né? Ela pode acabar caindo por terra. Isso sim, aconteceu em muitos casos, né? O próprio caso do e-book foi isso. Até que houve tantos entendimentos favoráveis que criou a súmula vinculante, e aí, de fato, isso. Eu não sou advogado, você também não é não sou advogado, advogada mas a também. gente é assessorado por advogados em relação Sim, àquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, especificamente sobre essa temática, nós encomendamos um estudo tributário daquilo que seria possível fazer e que não fosse gerar ali um risco para o nosso cliente desnecessário. Então, é uma exatamente. coisa, por exemplo, que deve ser levado em consideração. Então, muito cuidado com essa questão de que uma informação incorreta, ela falada tantas vezes, ela gera a ilusão de que essa informação é correta de fato. Porque tá todo mundo fazendo, porque todo mundo consegue, porque tá todo mundo pagando menos impostos, Porque porque tem grandes faixas pretas fazendo, fazendo e caras que assim. estão faturando muito estão fazendo, e vem ali como que a galera vai seguindo. Porque no mercado digital, a gente precisa entender uma coisa que é muito comum nesse mercado. E eu falo isso com propriedade porque eu também estou no mercado digital. Eu e a Fernanda, nós temos produtos digitais. Então, ou Sim, seja, a gente também tem o entendimento, nós temos sempre que pagar menos imposto, porque a nossa empresa fatura, inclusive, muito bem, obrigado, em relação a produtos digitais. sim, O que acontece é o seguinte: existem técnicas que são aplicadas de tempos em tempos, e aí isso vai fazendo um efeito cascata. Isso aconteceu com, inclusive, outros temas que eu quero falar aqui, como, por exemplo, a questão de outros tipos de produtos, né? Aí começou com as cápsulas, aí virou aquela febre das cápsulas. Muita sim, galera saiu dos afiliados e virou ali produtor de cápsulas. E aí depois para cosméticos, depois para dropshipping. O cara que sabe fazer tráfego, ele acaba migrando em diferentes aspectos, porque acaba sendo a modinha, né? Sendo aquela sim. situação. Essa especificação aí sobre o pagamento do infoproduto, pagar menos de 6% de imposto para quem está faturando alto e tudo mais, é uma dessas modinhas. Sim. E é alguma coisa que é de momento, né, então é aquilo, a gente de fato tá aguardando que vai acontecer uma É, fiscalização, entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque depois também que o primeiro for fiscalizado, a chance de outros mais serem seria, fiscalizados, independente do tamanho, é muito grande, sim. entendeu? Então, assim, é ver um caso que está usando de forma incorreta um entendimento. Então, isso que sempre tem que ser
pensado com muita calma antes de tomar uma decisão de simplesmente pagar menos impostos. A gente ouve diversos clientes que quando entram aqui falam: eu quero pagar menos impostos, eu quero pagar menos impostos, entendeu? O menos imposto possível. Isso é uma coisa que a gente ouve diariamente dos nossos clientes. Só que o nosso serviço é justamente informar para eles como deve ser seguido de Sim. forma segura. Exatamente. E Uhum. lembrando que nós temos uma editora também, né? Que os meus livros que Sim, aparecem são livros que foram editados por nós mesmos, né? Nós temos a nossa sim. editora que editou os próprios livros. Então, ou seja, a gente tem experiência nessa questão também da parte de edição e tudo mais. Então, é um fator importante.